O deputado Alencar Santana comentou comigo e o Vinícius Segala ontem sobre o Bolsonaro na papudinha. Precisamos do apoio de vocês. Vamos lá, turma. Opa. Desculpa. Acho que o Vinícius você estava mutado. Vai lá. Eu estava mutado. Então, vamos mostrar aqui, viu, gente? Então, como que é esse local? O próprio ministro Moraes divulgou imagens, né? Das instalações onde vai ficar... Né? Pois é, onde vai ficar custodiando. Vamos dar uma olhada, viu, deputado? Depois eu vou querer perguntar mais a respeito do senhor. Tá bom. Vamos ver aqui, ó. Dá uma olhadinha. Então, olha, gente, aqui são fotos, né? Divulgadas pelo próprio ministro. É uma cama de casal. Olha, aqui tem bastante armário, né? Olha o espaço, gente. Quantas pessoas no Brasil moram num lugar de menores dimensões que este? Tá vendo? Olha a pia lá no fundo. É um AP, né? É um AP. Olha aqui a geladeira com o congelador, o filtro de água. Olha só. Né? Ali, uma área de serviço. Olha o banheiro dele com 3 pias. Como dizem meus amigos, tá melhor do que muito Airbnb e kitnet que a gente já morou, né, deputado? Com certeza, sem dúvida alguma. O deputado, se não me engano, foi do movimento estudantil. Acredito que ele já dormiu em instalações piores, viu, ao longo da vida dele. Rapaz, nos congressos a vida era dura, viu? Olha aqui o escritorinho. Aqui a área livre, ó, a área à disposição dele aqui para fazer uns passeios, banho de sol. Olha, então é isso, viu, gente? Então eu quero te perguntar, viu, deputado, porque o ministro Moraes, e a gente tem que encarar esse fato, sabe? É preciso isso, a gente discutir isso. O ministro Moraes se justificou falando que não, que o sistema carcerário do Brasil é que é duro, eu não quero torturá-lo. Foi assim que eu entendi, sabe? A gente vai ler depois juntos, viu? Vocês não vão precisar ficar com o meu entendimento, gente, vai todo mundo ler junto. Mas o que eu depreendi da decisão dele é, olha, o Brasil é assim, superlotado o sistema carcerário, eu não estava tentando torturá-lo, e vou deixar de fazer, então, esse papel de carcereiro, de diretor de unidade prisional, que é quem deve receber essas demandas dos apenados, e vou passar logo para o sistema carcerário e tirar ele da Polícia Federal. Aí ele pega e me mostra essas instalações. A gente aqui no DCM mostrou recentemente o relatório da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal a respeito das condições das instalações prisionais para idosos adoecidos do sistema prisional do Distrito Federal, na própria papudinha, sabe? Eu não vou mostrar de novo aqui, as pessoas não têm que ter estômago para ficar revendo aquilo, mas, assim, não tem nada a ver com isso que a gente acabou de assistir. Então, deputado, eu não consigo deixar de estar com um gosto muito amargo na boca de ver como o Brasil trata os seus cidadãos de maneira diferenciada, cidadãos de primeira e segunda classe. Como o senhor que estudou direito sabe, não há nenhuma regalia que deve existir para um apenado, não importando qual foi a posição profissional que ele ocupou antes de ser apenado. O cara, presidente da República, devia estar na papudinha junto com o cara que era um desempregado. Isso, para mim, mostra muito do Brasil, como a gente fica preocupado em ver os direitos humanos só de gente rica, deputado. Eu queria colher a sua opinião, sou eu que me indigno, eu acho que devia ser uma indignação de toda a esquerda. Eu já fiz estágio no antigo Carandiru. Eu trabalhei no antigo Carandiru durante 6 meses. É um horror. Era um horror, né? E assim como qualquer estabelecimento prisional, detenção, penitenciária, por mais que possa ser um estabelecimento organizado ou não, a depender da sua estrutura, lógico que a realidade, a sua maioria, mais de 90% dos estabelecimentos são casas de horrores que não cumprem a finalidade ali de ressocialização, de dignidade, mas, infelizmente, essa é a realidade. E essa é a realidade que o povo que cometeu um crime, as pessoas que cometeram um crime, acaba sofrendo. Porque
As pessoas têm que pagar pelos seus delitos, pelos seus crimes, mas tem que ter uma perspectiva de, eventualmente, sair dali um pouco melhor. Então, a estrutura, sendo uma estrutura mais adequada, mais digna, pode ajudar nisso. Do contrário, acaba sendo um espaço onde o próprio crime organizado se prolifera. Agora, não pode ter a diferenciação entre A e B. É comum falar que aqui em Tremembé, no interior de São Paulo, existe o presídio dos famosos. Ora, como assim? Eu vou dar um exemplo, uma outra coisa. Ô Vinícius, aonde os policiais militares de São Paulo que cometem crime cumprem pena? Romão Gomes, não é isso, deputado? O nome do presídio? Romão Gomes. Eu duvido, se eles cumprissem pena, o Romão Gomes é administrado pela própria Polícia Militar. Isso. Eu duvido, se eles cumprissem pena em presídios administrado pelo próprio sistema, a administração penitenciária, talvez teria tanto crime assim cometido pelos militares. Porque é um presídio à parte, é uma outra realidade, é um outro ambiente, é um ambiente quase de confraria, de amigos, que são militares. Eu não estou dizendo que eles têm que estar misturados na mesma cela, no mesmo ambiente de preso comum, que ali pode ter uma reação, já que a pessoa cumpriu o papel funcional dele numa outra função. Mas não dá para ele ter esse tratamento dessa forma. Pode ter certeza que o número de violência policial ia diminuir. Eu não tenho dúvida. Não tem sentido que, eventualmente, alguém das Forças Armadas cometa um crime, tem que estar num presídio diferente. Ora, como assim? Crime é crime. Crime é crime. Cometido pelo João, pela Maria, pelo José, pelo fardado ou não fardado, pelo ex-detentor de mandato, ou pelo detentor de mandato, ou por alguém que nunca foi. Essas diferenças têm que acabar, garantindo-se a devida proteção a quem tem que ser garantido. Pelo exercício da sua função, eventualmente, ele pode ter uma ameaça maior dentro do sistema. Então, isso tem que ser garantido, porque é a vida dele que está em jogo. O Estado tem que preservar, seja de quem for. Não importa se de farda ou não farda. Se ex-presidente ou não, se teve patente ou não teve. Portanto, privilégio não tem que ter para ninguém no sistema penitenciário. Eu não fico super feliz com uma prisão de um ex-presidente, de um colega político, de alguém, de um pai de família que furtou para alimentar o filho. É um horror. É alguém sendo privado da sua liberdade, que é um do seu bem maior. Mas, se cometeu o crime, tem que pagar. Agora, eu não posso achar que isso é o máximo da minha felicidade, porque eu estou vendo alguém ali, querendo ou não, vai sofrer, porque ninguém... Imagine você ficar preso dentro do seu quarto. Sim, é claro. O tempo inteiro. Você não vai gostar, mas tem que saber que ali você está pagando por aquilo que você deve. Portanto, Bolsonaro, os generais, todos os golpistas têm que pagar da maneira devida. E não pode ter perdão nem redução de pena. Porque tem que ser exemplo para tantas outras pessoas de que atentar contra a democracia é algo grave. Muito bom. Perfeito, deputado. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do contexto político brasileiro sob a luz aí dessa novo episódio de hoje, O Flávio Bolsonaro, que é o atual pré-candidato aí do PL à presidência, rapidamente se manifestou a respeito, E disse que... Eu vou ler aqui um pedaço do que ele disse. Cassirene, você ganhou um livro, vou deixar meu e-mail aí para você pedir. Ele disse que a situação mostra o Vamos, gente, está melhorando, faltam 160. O quanto existe de politização a respeito da prisão do Jair Bolsonaro. Eu vou ler um trecho e depois eu vou perguntar a respeito do quadro eleitoral, rapidamente. Eu vou ler aqui um trechinho do que ele disse, tá, gente? Ele disse não, Ele publicou logo depois e foi o seguinte, ele falou: espero que em breve a lei seja cumprida e Bolsonaro seja transferido para sua casa, o único local onde o risco de queda pode ser amenizado.
Aliás, agora a cama dele vai ter grades, viu, gente? Eu tinha uma caminha dessa que minha Vai mãe fazer um fez pra berço, mim vai de mandar um aço. berço para ele, vai mandar um bercinho. berço para ele. É isso aí, daqui a pouco falta isso. Mas vai ter mesmo grades para ele evitar o risco de queda, enquanto médicos não solucionam o problema em definitivo. Ele disse: os remédios que Bolsonaro toma para seu atual problema crônico de soluços têm efeitos colaterais como desequilíbrio e sonolência. Concretamente, já teve uma queda em que bateu com a cabeça. Graças a Deus não foi nada grave, mas poderia ter sido. Veja só. 1.800 pessoas morrem por ano no sistema carcerário brasileiro. Maioria velhos e adoecidos, que não é que poderia ter sido, eles morrem mesmo. Mas ele tá aí, não foi nada grave, mas poderia ter sido, hein? Isso para ele já é motivo. Poderia sim ter sido encontrado morto sozinho na cela. Se fosse com o ex-presidente Michel Temer, Alexandre de Moraes estaria agindo da mesma forma? Basicamente foi isso. Agora eu vou perguntar a opinião política, agora analisando o cenário político e eleitoral, tá, deputado? Vai, ou seja, a pergunta. Pelo jeito, a família Bolsonaro vai continuar utilizando esses tipos de notícias e episódios como uma ferramenta para vitimização, né? Para falar que ele é um perseguido político, etc, etc. Por outro lado, a hora que eu li isso, eu não senti ele lamentando que não conseguiu a domiciliar. Parece que eles achavam que iriam conseguir. Portanto, o que me parece é que o objetivo deles é ficar mantendo essa ferramenta da vitimização viva. E aí, nesse sentido, eu te pergunto, o senhor acha que eles esperavam que obter uma domiciliar para que ele pudesse atuar politicamente melhor dentro aí da coordenação do que eles pretendem fazer para 2026, para esse ano, para outubro de 2026? E se essa ferramenta da vitimização ainda pode ter algum bônus eleitoral para eles, o senhor acredita? Para o próprio pré-candidato, Flávio Bolsonaro, que é quem trouxe esse discurso, né? Primeiro que eu achei que ele era imbrochável, né? O cara mais forte da República. O super-herói, o gigante, né? Mas isso aí fica toda hora com mimimi, né? Olha que ele tirou barato de quem tinha mimimi. E, quer dizer, uma fraqueza gigante, a postura de quem não é líder e está desmistificando de que ele não é mito. Pelo contrário, é uma tática eles tentarem ser vítimas, é uma tática, mas eu acho que não está colando, porque quem pode dizer que a prisão dele não é justa? Quem, em sã consciência, que tem um mínimo de razoabilidade, de ponderação, de compromisso com a verdade, pode dizer que a prisão dele não é justa? E por que ele tem que ter uma prisão melhor do que qualquer outra pessoa? Ora, não tem sentido. Então, é uma tática, mas eu acho que não vai colar. Não vai colar como não está colando, né? Acho que as pessoas, eles achavam que ia ter uma comoção de pessoas ali na porta do presídio, na porta lá onde ele estava, da Polícia Federal, chorando pelo Bolsonaro, e não está tendo. Nem vai ter. Aliás, nem o Vamos pingar, Tarcísio gente. está se lamentando, né? Então, nem o Tarcísio está se lamentando. Nem o Tarcísio está se lamentando. Então, eles estão mal na fita. O Bolsonaro é algo do passado que os bolsonaristas, alguns estão tentando ainda dizer que é algo do presente, eventualmente do futuro. Mas está cada vez ficando mais para trás. Perfeito, perfeito. Pois é, eles tentam mimetizar o presidente Lula a todo momento o que o presidente Lula disse sobre os processos que sofreu em virtude ali do conluio entre Moro e o Ministério Público Federal ali, sob o comando de Doutor Dallagnol, no Paraná. Não conseguem, acharam que tinha alguma chance de mimetizar a comoção, a verdadeira comoção que existiu quando o presidente ficou preso, né? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com,
ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!